Abra a sua Bíblia em João capítulo 17. Nós vamos voltar ao texto de João 17, a oração sacerdotal, a oração feita por Jesus, por seus discípulos. A gente está fazendo algumas reflexões especiais sobre esse texto. Eu gostaria de caminhar um pouco mais adiante com você. Nós já fomos até o versículo 5 e apenas para retomarmos aí o fio da meada, eu quero lembrar que esse texto de João 17 se encontra num conjunto de textos, num núcleo de textos do Evangelho de João, que na verdade começa no capítulo 13, com Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos, e depois se estende através dos capítulos 14, 15 e 16, com a reunião de vários discursos e vários ensinos de Jesus aos seus discípulos, ensinos esses que foram acoplados por João Evangelista nesses capítulos 14, 15 e 16. E aí, finalizando esse núcleo de textos dirigidos aos discípulos de Jesus, com ensinos, lições e direcionamentos dados pelo Mestre aos seus discípulos, nós temos essa oração do capítulo 17, que é Jesus orando por seus discípulos. Depois de tê-los ensinado, depois de ter dito a eles o que ele queria ter dito, como se estivesse fazendo uma espécie de testamento final, como se estivesse fazendo uma espécie de últimas palavras, uma espécie de canto do cisne. Essa expressão canto do cisne nós usamos porque dizem que o cisne, quando está perto de morrer, ele faz um último canto, que um pouco antes de morrer, e aqui nós podemos dizer que esta era uma espécie de canto do cisne de Jesus, porque depois, a partir do capítulo 18, então o Senhor Jesus Cristo é entregue às autoridades judaicas e depois às autoridades romanas, e finalmente é morto, ressuscita, ascende aos céus, e daí são seus discípulos que começam a viver aquilo que ele deixou para que eles vivessem. Então essa oração tem uma dupla importância. Primeiro, que quando nós compreendemos bem esta oração e compreendemos bem os seus ensinos, nós compreendemos bem quem é Jesus. Segundo, compreendemos bem quem somos nós, os seus discípulos. Esta oração é, de alguma maneira, um retrato de quem Jesus é e um retrato de quem nós somos. Nós só sabemos bem quem nós somos como discípulos quando sabemos bem quem é o nosso mestre. E quando nós voltamos os nossos olhos para o que esta oração está dizendo, para as palavras, as afirmações que Jesus faz nesta oração, nós descobrimos algumas coisas que têm a ver com Jesus, algumas coisas que têm a ver conosco. E por isso, eu gostaria de voltar a ela, mais uma vez, agora a partir do versículo 6 até o versículo 8. Uma característica desses versículos 6 e 8, a 8, é que nós podemos transformar uma reflexão desses versículos 6 a 8 numa breve aula da teologia cristã. Então é o que nós faremos aqui. Esses versículos 6, 7 e 8 reúnem, não vou dizer tudo o que poderíamos saber, há muito o que saber, mas reúne tudo o que precisamos saber sobre o que normalmente chamamos de teologia. Porque o que chamamos de teologia normalmente se divide em três partes. Quando começamos a estudar teologia, nós estudamos primeiro a revelação de Deus, Deus se revelando. Depois nós estudamos a redenção, Deus nos salvando. E finalmente nós estudamos as consequências de tudo isso. Deus se revela e mostra quem Ele é, e mostra a nossa condição. Deus nos salva, e aí entra a parte da teologia que tem a ver com a cristologia e tem a ver com a soteriologia, isto é, a doutrina sobre Cristo e a doutrina sobre salvação.
E finalmente há nesse texto uma terceira parte que também é implícita à teologia, que é a parte prática. Agora que nós conhecemos a Deus e agora que nós somos salvos por Cristo, o que é que nós fazemos? Há nesses 3 versículos que nós vamos ler agora um grande resumo de teologia. O que faz com que ao término deste culto, enquanto você estiver indo para casa, para assistir ao jogo final da Copa do Mundo, você diga para si mesmo: não preciso mais fazer nenhum seminário, porque eu já tive uma aula de tudo que eu preciso saber sobre teologia. Tá bem? Então vamos lá, versos 6, 7 e 8. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Há nesse texto exatamente as 3 partes mais importantes do que normalmente os teólogos sistematizam para o nosso conhecimento da palavra. Há aqui o que se fala sobre revelação, há aqui o que se fala sobre redenção, e há aqui o que se fala sobre renovação, isto é, Deus renovando em nós todo dia o que a revelação e o que a redenção vieram fazer. Então vamos começar com a primeira parte deste resumo teológico da palavra de Deus, que é a parte da revelação, e que aqui o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro quando lhe diz: eu revelei teu nome. Eu revelei teu nome. E ele diz também: agora eles te conhecem. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Esta é a primeira coisa que a gente fica sabendo a respeito de todo o plano de Deus para o ser humano, que foi a revelação. Jesus Cristo é a grande revelação de Deus. Nós tivemos revelações parciais de Deus. Todo o Antigo Testamento vai mostrando revelações parciais de Deus. Deus parcialmente se revelou na criação. Quando você olha para a criação e você vê os céus, e vê os mares, e vê a natureza, e vê a vida, você tem aí Deus se revelando como Criador. Isso está lá, em Gênesis a gente já sabe. Deus também se revelou parcialmente na história, através de tudo que Ele fez, pelo povo que Ele selecionou para testemunhar o seu nome, e o Antigo Testamento conta a história de Israel, e todos os seus desdobramentos. E nós vemos também, de certa forma, uma parte da revelação de Deus, através do povo. Deus também se revelou parcialmente na mensagem dos profetas, e nós temos no Antigo Testamento uma boa parte dedicada à mensagem dos profetas, de Isaías até Malaquias. Os profetas estão falando em nome de Deus e trazendo a mensagem de Deus, assim diz o Senhor, mas é também uma revelação parcial. E aí, quando nós chegamos na carta aos Hebreus, o autor de Hebreus começa o livro de Hebreus justamente dizendo isso: depois que Deus se revelou parcialmente, e tendo nós visto parcialmente a revelação de Deus, agora Ele se revelou de uma maneira especial, específica, completa, através do seu Filho. É assim que Hebreus começa, fazendo essa ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E é assim que Jesus Cristo se apresenta nessa primeira parte do texto que lemos. Eu vim para revelar o Pai. Vocês conhecem o Pai porque eu vim. Vocês agora sabem quem é Deus, não só de forma parcial, como antes na natureza,
como antes na história de Israel, e como antes através dos profetas, mas agora vocês estão olhando para Deus. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E agora o Senhor Jesus está dizendo, na primeira parte da sua oração: aqueles que te conhecem agora, te conhecem porque me conheceram. Então, nesta oração em que Jesus, o Mestre, está orando por nós, os seus discípulos, fica muito claro quem Ele é. E Jesus é a revelação do Pai. O Filho que veio revelar o Pai. E temos acesso ao conhecimento de Deus quando vamos através do conhecimento do que Cristo veio nos revelar. Essa é a primeira coisa sobre revelação e a mais importante que o Senhor Jesus Cristo diz aqui no início da sua oração e que devemos saber a respeito dele. Jesus não é um personagem histórico como outro qualquer, ele não foi um revolucionário político, ele não foi um filósofo de boa moral, ele não foi o fundador de uma religião, ele não foi um herói e nem um mártir. Jesus Cristo foi a revelação de Deus a nós. Jesus veio com uma missão a cumprir, ele veio revelar Deus para a gente. E principalmente mostrar o grande diferencial que há entre a fé cristã e as outras religiões. Porque nas outras religiões, o que acontecia, inclusive no judaísmo, o que acontecia é que as pessoas iam em busca de Deus, faziam seus sacrifícios, faziam seus ritos e seus rituais para agradar a Deus e se sentirem acolhidas por Deus, ou para que Deus fizesse aquilo que elas gostariam que fosse feito. Então as religiões como um todo falam do homem buscando Deus. No Evangelho e naquilo que Cristo veio revelar a respeito de Deus, há uma inversão completa disso. Não é mais o homem buscando Deus, é Deus buscando o homem. O que Jesus Cristo veio mostrar a respeito de Deus é que Ele nos ama, e nos ama de uma forma tão crucial, tão forte, tão infinita, tão abrangente, que deu a sua vida por nós para nos redimir. Ele é um Pai que nos ama, e é um Pai que tem propósitos para a nossa vida. Essa é a revelação que Jesus Cristo veio fazer a respeito de Deus. Eu revelei a ti, e eles te conhecem, porque me conhecem. Tudo que a gente estuda de teologia, numa grande primeira parte chamada a revelação de Deus, tem a ver com isso. Claro que com muitos outros detalhes, e muitos outros artigos, e muitos outros itens, mas em resumo, se reduz a isto. A revelação acontece plenamente em Cristo, e através de Cristo nós podemos conhecer a Deus. A segunda coisa que Jesus Cristo diz aqui tem a ver com a redenção, não mais só com a revelação. Deus não apenas se revelou em Cristo, mas Cristo veio fazer alguma coisa para nos redimir. E quando nós lemos aqui, nos versículos 6 a 8, e vemos: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Vejam, aqueles que estavam no mundo e que eram do mundo e agora são de Cristo. Ainda, quando nós avançamos um pouco mais e vemos no versículo 7, eles sabem que tudo que me deste vem de ti. E ainda, quando nós chegamos às palavras do verso 8, eles reconhecem de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Jesus está fazendo justamente uma distinção entre o que éramos e o que somos agora. Então, assim como ele se referiu à revelação,
ele agora está se referindo à redenção. É bom nós nos lembrarmos que quando o apóstolo João usa a palavra mundo, que é a palavra cosmos no grego, daí as palavras em português que nós conhecemos e que vem dessa palavra cosmos, cosmologia e etc. Bem, a palavra cosmos não se refere apenas ao mundo físico ou ao planeta. A palavra mundo em João também se refere a um sistema de valores. Então Jesus não está dizendo que nós fomos tirados do mundo para ele, no sentido de que fomos tirados do planeta para ele, ou da ambientação física do planeta para ele, porque isso seria ridículo. Nós continuamos sendo parte do planeta. E continuamos dependendo da ambientação física do planeta. Nós respiramos, nós comemos, nós trabalhamos, nós tiramos da terra nosso sustento, nós bebemos água, nós aproveitamos a natureza com aquilo que ela nos oferece. Nesse sentido, nós somos do mundo e não tem como deixar de ser do mundo mais. A não ser que você morra. Bom, de certa forma, o seu corpo, mesmo depois que você morre, continua sendo do mundo. Porque se ele vai ser enterrado, ele vai se desfazer, virar pó, e continua ali, fazendo parte do solo. Ou se você for cremado, ainda restam algumas cinzas que aquele seu parente vai levar para casa, deixar na estante para ficar olhando todo dia. E de certa forma você continua fazendo parte do mundo. Quer dizer, nem quando morremos deixamos de fazer parte do mundo, continuamos fazendo de alguma forma. Mas João, quando usa a palavra mundo, não está se referindo ao mundo em termos de planeta, de ambientação física, ele está se referindo ao sistema de valores, aquilo que controla a nossa mente, aquilo que define nossas escolhas. É nesse sentido que na sua carta, ele diz, o mundo jaz no maligno, o sistema de valores do mundo jaz no maligno. Eu estava dizendo ontem, num fórum sobre cidadania cristã, que talvez uma das nossas visões realistas aí, eu estava propondo que nós tivéssemos uma esperança realista sobre a questão política. E esperança realista significa olhar para frente, mas com os pés, sabendo onde estamos pisando. Os nossos olhos lá adiante, mas sabendo bem o solo em que pisamos. É assim que, de certa forma, como cidadãos, mantemos uma esperança realista. E uma das coisas que caracteriza essa esperança realista é sabermos que não há estruturas perfeitas e nunca haverá, porque o homem é corrompido. Não há nenhuma possibilidade de fazermos um paraíso na terra. Não há um governo que consiga fazer isso. Por isso, os políticos messiânicos e salvacionistas, que se apresentam como contendo uma fórmula mágica para transformar a coisa num paraíso, devem ser sempre colocados sob suspeita. Porque não há como transformarmos nada aqui parecido em paraíso, porque as estruturas são feitas pelos seres humanos. E onde os seres humanos caídos e de natureza corrompida estão, sempre haverá problemas de conduta, problemas de integridade, muito especialmente nos sistemas políticos que são montados, que já são montados ou para captar o indivíduo ou para queimá-lo se ele não é captado. E precisamos ter visões bem realistas sobre isso. E a nossa visão realista sobre isso começa aqui. Ou há uma redenção, como Jesus Cristo fez, porque éramos do mundo, que se refere a um sistema de valores, a uma mentalidade. Nós tínhamos uma mentalidade separada de Deus. E o que Cristo está dizendo é que fomos tirados daquela situação e trazidos a Ele. Ele está falando de uma redenção.
Ele está falando de um lugar em que estávamos e pela sua redenção fomos trazidos a outro. Aqueles que do mundo foram trazidos a mim. Então, além de Deus ter se revelado, Ele também nos redimiu. Cristo não veio passear, Ele veio cumprir a missão de revelar a Deus e de nos redimir. E a redenção tem a ver com essa mudança de mente, essa transformação do modo de pensar. Então não adianta ser evangélico, entende? Ontem também foi uma coisa nesse sentido, que houve lá uma pergunta se os evangélicos não podiam fechar em torno de um candidato evangélico. Eu digo, pelo amor de Deus. Eu não gostaria que o Brasil se parecesse com muito pastor e com muita igreja evangélica que eu conheço. Tem uns pastores aí que berram histericamente igual um talibã descontrolado, e eu não gostaria que o Brasil fosse governado por gente assim. Nós não precisamos de evangélicos no poder, como não precisamos de católicos no poder, ou não precisamos de espíritas no poder. Não é isso que faz a diferença. Nós precisamos de gente que respeite os princípios do Evangelho. E necessariamente, nem sempre evangélicos respeitam princípios do Evangelho. Evangélico é uma coisa e Evangelho é outra, e tem sido cada vez mais. O que nós estamos vendo aqui sobre questão de redenção é uma mudança de mente e não uma mudança de instituição. Não é a pessoa deixar de ser católica ou deixar de ser espírita e se transformar em evangélica. E não é uma pessoa ter sido batizada numa igreja evangélica. E não é uma pessoa fazer parte de uma instituição evangélica que faz a diferença. O que faz a diferença é ela ter evangelho dentro dela. O que faz a diferença é a mente dela ter sido redimida pelo poder de Cristo. Estavam no mundo e foram trazidos a mim. É isso que Jesus está dizendo. E essa é a segunda grande parte da teologia, porque depois de nós estudarmos sobre a revelação, a gente estuda sobre redenção e tudo que se refere à salvação e tudo que Cristo fez, e o sentido da cruz de Cristo, e o sentido da morte de Cristo, e o sentido da expiação de Cristo. Tudo está aqui contido no que Jesus está dizendo. Aqueles que do mundo foram trazidos a mim. Somos nós. Mas não porque somos evangélicos. Como naquela época não era porque eram judeus. E não era porque eram fariseus. E não era porque iam ao templo sacrificar. Era porque as suas mentes foram transformadas pelo poder redentor de Jesus e foram trazidos de um sistema corrompido de valores e de vida e foram trazidos a Cristo numa transformação que só o Evangelho pode operar. Revelação é a primeira palavra, redenção é a segunda palavra, e a terceira e última palavra é a palavra renovação, que seria uma terceira parte da teologia em que a gente diz o seguinte: depois que a gente já sabe sobre como Deus se revelou, e depois que a gente já sabe como fomos redimidos, agora a gente vai ver como é que o Espírito Santo trabalha em nós, o que é igreja, o que é vida cristã, o que é ética cristã e essas coisas todas. Tudo isso tem a ver com o que Cristo está dizendo aqui. Verso 6. Eles têm obedecido a tua palavra. No verso 8. Eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Essa é a terceira parte do que Deus está fazendo. Não adianta Deus ter se revelado só, é preciso que Ele nos redima. E depois que somos redimidos, ou que há
a redenção de Cristo, em que do mundo somos trazidos a Ele. Então é aí a palavra começa a nos alimentar. Eu transmiti a palavra a eles. Eles as aceitaram. Eles guardam a tua palavra. Depois da revelação e depois da redenção, o que acontece é uma renovação constante da nossa comunhão com Deus, da nossa visão da missão de Deus, da nossa transformação, da nossa nova vida, daquilo que Deus pode fazer através de nós, e tudo isso acontecendo porque nós vamos guardando a palavra de Deus, porque vamos obedecendo a palavra de Deus, porque vamos sendo renovados pela palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que quer vir após mim, deve negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir-me. A gente passa por cima dessa expressão, mas ela é a expressão mais importante desse texto. Cada dia. Cada dia tomamos a cruz de Cristo. Cada dia somos renovados na nossa fé. E isso acontece com o nosso convívio com a palavra. Eles têm a palavra, eu transmiti a palavra a eles, e eles guardaram a palavra, eles aceitaram a palavra. O que é que Jesus Cristo diz aos seus discípulos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. É floreio, é enfeite, é oba-oba, é folia, é fantasia, é máscara, é barulho demais, é falta de conteúdo, é vazio, é muita luz, é muito movimento, é tudo isso, menos amor de Jesus de verdade, se não houver palavra de Deus sendo guardada e sendo cumprida. Tudo se transforma numa grande encenação. Tudo se transforma num grande teatro. Tudo se transforma em lata vazia, sem conteúdo. Tudo se transforma num bloco de carnaval, desfilando aqueles diazinhos para tudo acabar em cinzas. Tudo é só festa. Tudo é só vitrine. Se não há estudo da palavra e vida de acordo com a palavra, nós não amamos Jesus se não guardamos a sua palavra. Nós não somos discípulos se não guardamos a sua palavra. Podemos ser tudo. Conseguimos ser batizados, conseguimos tomar a ceia, conseguimos ser membros de igreja, conseguimos cargos em igreja, conseguimos ser pregadores conhecidos, conseguimos ser aplaudidos pelas pessoas, conseguimos ser admirados pelos irmãos, conseguimos ter uma grande sociabilidade, conseguimos tudo isso, só não conseguimos ser discípulos de Jesus se não guardamos a sua palavra. Porque para ser discípulo de Jesus é outra história. Aqueles a quem eu te revelei, é a revelação.
Aqueles que do mundo foram trazidos a mim, é a redenção. E aqueles que aceitaram e guardam a minha palavra, é a renovação de cada dia. É aqui, nessas palavras de Jesus, que nós temos o resumo completo de tudo que o homem tem estudado em termos de teologia. Se reduz nessas